Oi, gente, voltamos aqui. Infelizmente, tivemos problema com a conexão, né? Da Adri, que é a Adri, consultora materna, e nossa convidada de hoje para falar sobre rotina do bebê, do 0 aos 3 meses, né? Ó, a Grace está entrando aqui também. Oi, Nath, tudo bem? Oi, meninas, estamos aguardando aqui a Grace entrar. A gente vai continuar aqui o nosso com a Adri, consultora materna, aí sobre a rotina do bebê nos primeiros meses, mas tá inviável a conexão dela, então a gente vai continuar aqui. Oi, Graci! Gente, tudo bem? É, A gente não queria deixar vocês na mão, como a gente não conseguiu levar a live ali com a Adi, uma pena mesmo, né? Mas estava caindo muito, a gente estava mais de 20 minutos só tentando conectar. E, e o pessoal tava persistente ali, né, Graci? é, Esperando que desse certo. é, Mas infelizmente, não deu mesmo, não deu a conexão dela. é. Então a gente vai entrar aqui e vai falar. Nós não somos especialistas, né, Graça, nem consultoras maternas, que nem a Adri, mas nós somos mãe, então a gente já passou por tudo isso. E quer interagir com vocês, meninas, mandem aí as suas perguntas, suas dúvidas. Vamos falar um pouquinho, né, Graça? A Graça tem experiência de ter tido dois, e ela disse que foi bem diferente, um do outro, né, Graça? Começa falando aí, então, como é que foi. Isso aí, então, aí só para vocês saberem aqui, a gente vai conversar com a Adri para ela gravar um vídeo com dicas. A Adri, se estiver ouvindo, acho que não entrou aqui pelo que eu vi, mas a gente vai te pedir um vídeo com dicas para a gente postar no Insta TV, daí todo mundo já pode assistir, não fiquem tristes. É Mas, isso aí. né, mas assim, eu acho que é bom saber, aí para quem tem bebê e está nesse início, né? Eu tive dois filhos, o meu primeiro foi uma experiência totalmente diferente do segundo. O Eric, quando nasceu, primeiro filho, tinha minha mãe para ajudar, tinha todo mundo, mas eu tive aquela coisa ali dos hormônios a mil, foi parto cesárea. Eu senti muito, assim, já logo. Acho que demorou umas 6 horas para eu ver ele, mas tem mãe que demora muito mais e acho que não se abala tanto. Mas eu fiquei. Acho que era uma coisa bem hormonal, fiquei nervosa, passei 15 dias assim, não queria ver ninguém. É, queria me ficar assim no meu. Eu e o Eric, aí você vinha visita assim, eu queria dormir, aquela coisa assim. E aliás, né, gente, a visita assim, parentes mais próximas, mas nem essas pessoas eu queria. Eu queria realmente ficar no meu casulo naqueles dias, assim, que é difícil mesmo, né? E quando tem uma brechinha, a mãe tá tão cansada, esgotada nesse início que ela quer realmente, né, ter um tempo sozinha, de também ele ficar lambendo a cria, né? Aí, o Jonas, o Eric tinha 2 aninhos e 4 meses quando o Jonas nasceu. Foi uma experiência totalmente diferente. Eu não passei por isso. Eu fiquei bem de cara. Só que eu me exigi muito porque o Eric dependia de mim, né? Então eu ficava pensando como é que eu vou passar assim uma imagem para ele e a mamãe não tá bem, né? Eu tinha que estar muito feliz com aquilo tudo, e eu tava, era a realização assim, de ter o nosso tijolinho ali. Mas então foi totalmente diferente, assim. Então eu vi que, claro que eu tinha questão hormonal, né? Acho que é uma questão do parto em si, né? Não muda. Mas eu não deixei aquilo ali me pegar, assim, que eu fui, acho que mais forte ainda na do Jonas para que eu ficasse bem pro Eric, principalmente. Sim, sim, sim. A Camila comentou aqui, ó. Eu sou a Camila, tenho dois bebês, uma menina de 3 e uma menina de 1 ano e 6 meses. Tô com muito problema para ele dormir. Acorda 4 vezes à noite, só volta a dormir depois da mamãe e mamadeira. Comprei o seu livro, mas não me ajuda, pois a idade dele não fala no livro sobre o sono. Ela deve estar falando do livro da Adriana, né? Da Adriana, consultora materna. Infelizmente, Camila, a gente tava cortando a conexão, não sei se tu entrou antes. E a gente teve que encerrar, mas a gente está falando sobre esse assunto. Então, sobre o sono, né? A Grace falou aí dos guris dela, e eu tenho o Max, que hoje já tá com quase 8 anos, e eu me lembro assim, ó, eu tive parto normal e tal, não senti tanto, assim, claro, tem a questão hormonal, a gente fica cansada,
Mas ele era um bebê que dormia bem, assim, desde o começo. Mas eu atribuo muito isso, assim, ó. Depois, principalmente, tu tá falando ali, né, um ano e 3 meses. Eu me lembro que desde que ele era bebezinho, bem assim, recém-nascido, eu sempre tive a rotina dele, né? Então, chegava final da tarde, claro, quando é bem bebê, mama ali, ele mamava de 3 em 3 horas, mas eu me lembro assim, ó, no final da tarde ali, 7 horas, 7 e pouco, eu já assim dava o banho, né? Colocava a musiquinha no quarto, ficava bem calma, assim, apagava meio que geral as luzes da casa e tal. E aí ele dormia, depois ele acordava lá pela meia-noite para mamar, assim, também sempre bem calminho e coisa. E assim eu fui fazendo. Depois, quando ele foi crescendo também, sabe? Sempre tive essa coisa de ter essa rotina, e aí ele dormia cedo, 9 horas, assim, tava dormindo. Então, eu acho, e eu percebo assim, ó, e mesmo quando ele era pequenininho, isso até hoje, se a gente ficar acordado, né, até as 2 da manhã, ele vai ficar acordado. Se a gente for dormir às 11 da noite, ele vai dormir às 11 da noite. Então, assim, ó, a gente sempre quis ter essa rotina cedo, mesmo depois do colégio, né? Chega em casa, toma banho, janta, para ele ter sempre essa rotina de deitar. E depois também eu ter mais tempo para mim, e quando meu marido tá em casa, porque ele viaja muito, quando ele tá, a gente tem o nosso tempo. Então, eu acho que assim, desde bebê a gente pode se programando, né? A Adri tava falando, quando é o primeiro filho, né, principalmente, ter essa programação, assim, desde antes de nascer, né? Já se programa lá, vou deixar a comida congelada, né? Porque depois que a gente volta realmente da maternidade, do hospital, é complicado, né? A gente se depara com uma rotina que a gente nunca teve antes, quando é primeiro, né? E pode ficar bem caótico mesmo, pode ficar, né? Aí a coisa também de ajudar, a aceitar ajuda de todo mundo, da sogra, das vós, deixar o pai assumir bastante, porque a gente fica que nem uma leoa, né, logo que nasce. É. Não, não quero que ninguém pegue, não quero que ninguém isso, aquilo. E a gente, na real, se dá mal com isso, né? Porque a gente tá cansada, precisa descansar. Ela tava falando sobre a amamentação, precisa descanso para produzir leite, né? Isso é um dos itens fundamentais da produção de leite. E É. estressada a gente não consegue, então é muito importante, né? Da rotina que a gente conversou um pouquinho assim, aqui que a gente vai trazer vocês também, né? E a gente se cobra muito, então, quando o bebê ali dorme, a gente diz, agora eu vou arrumar casa. Não, eu sei que é difícil, mas assim, desliguem e dorme mesmo. Às vezes não rola, né? Eu sei. Mas assim, o que seja, senta um pouquinho e descansa porque precisa mesmo, né? É uma rotina muito intensa, dar mamar, consome muito, né? Vai muita caloria da mãe ali, então realmente consome a energia da mamãe, né? A Camila falou aqui que ela tem rotina e tudo que tem soneca. Assim, até eu fiquei pensando aqui, o Jonas, que é o meu filho mais novo, ele associa muito ainda também, assim, ele sempre mamou no peito até os 2 anos e ali depois de um ano e meio, ele começou acho que pegar mais mamadeira, aí eu comecei para desmamar depois, né? Mas ele associa muito isso de dormir com mamar. Aí ele sempre tem que também, ele acorda, ele quer mamadeira. Parece que ele não consegue sem. Agora que ele tá com 3, eu comecei assim, ele não acorda mais assim tanto. Mas eu tive essa fase também, Camila. Mas eu tô vendo assim, ó, que se a gente às vezes, tá bom, aí pega, dá uma madeira, né? E agora eu comecei assim, filho, tu consegue dormir sem? Às vezes é meio difícil, né? As primeiras noites ele deu uma, mãe, filho, tu não precisa. Olha, aí eu fui conversando, ele tenta. Aí ele ficou quieto e dormiu, sabe? Eu acho que eu acho que vai muito disso, pelo menos assim, a minha experiência, né, dividindo aqui, assim, eu tô vendo que eu ia muito, tá bom, dava o leite e pronto, né? Mas aí eles associam, fica muito vinculado, assim, que tem que mamar, sugar para pegar no sono, né? É Ele verdade. esse Não, e hábito, até a questão do mamar de noite, na madrugada, os dentistas falam muito, né? Que não né? é saudável porque dá cárie, né? Realmente dá cárie. Porque aí, claro, ele mamou e dormiu, tu não vai abrir a boca para escovar os dentes, né? Tu vai deixar dormir. Não quer acordar a fera. E isso também é uma coisa assim, eu me lembro que
O Max mamava antes de dormir e tal, e a dentista falava. E na madrugada também. Ele nunca teve, assim, depois que ele foi maiorzinho, essa coisa de acordar no meio da noite. Mas eu me lembro, assim, muitas amigas, né, tinham e tal, a gente sempre conversava bastante sobre isso. E eu sempre ouvi os pediatras falando que tem que também dar um tempo, porque às vezes a criança faz um barulho e tu já vai, né? Chama ali, né, falou uma coisinha, ou mãe, já vai, dá um pouquinho de tempo até ir no quarto, né? Dá, Uhum. né, pra... Porque às vezes eles têm essa coisa de estar sempre chamando, não sabem nem por que que é, né? E daí daqui a pouco te vem, eu quero um mamar. Então também dá um tempinho um pouco maior pra ver, porque daqui a pouco volta a dormir, né? É. É. E A Camila disse que já tentou de tudo. Tentou trocar por água, puxar, já deixou chorar. É que 1 ano e meio, né? Esse ainda é meio difícil, né, de entenderem. Agora sim, eu tô pensando, é difícil, a gente que não é especialista, né, para ajudar. Mas eu tenho uma boa e ótima notícia, Camila, para ti, que quinta a gente vai ter live aqui com uma especialista em sono infantil, com a Mariana. ai, é verdade. Show de bola, Camila. Eu já Show de vou bola. até pegar aqui tua dúvida para falar com ela. Então, a gente vai ter a live. Eu tô combinando. Hoje a gente já deve, no máximo amanhã de manhã, a gente vai divulgar o horário dessa live, que eu tô combinando com a Mari. Mas ela é especialista em sono infantil. Além da rotina, claro, dela entende de tudo, porque tudo afeta no sono, né? A Com Mari, certeza. ela tem anos de experiência, ela atende aqui na Califórnia. E ela até foi no programa da Sabrina Sato, então, assim, uma super especialista que vai ajudar certamente nessas dúvidas de vocês, assim, de principalmente do sono, né? E o sono, né, gente, é 9 entre 10 aí. Problemas da maternidade tá em torno do sono, né? E hoje em dia, cada vez mais. Até hoje eu tava lendo um artigo sobre isso, da questão dos eletrônicos, né? E aí, aqui a gente falando de eletrônicos, parece que a gente, não, mas é criança mais velha. Não, gente. Tem gente assim, ó, que a criança não tem 1 ano e ela já está no tablet, no celular antes de dormir. É. E isso, assim, ó, é devastador para o sono e para várias outras coisas do cérebro, né, do bebê e da criança. Então, essas coisas que às vezes a gente não se dá conta, né, que também podem estar impedindo. Por exemplo, aquela luz do celular, a natureza é perfeita, né? O nosso corpo ele tem a percepção de que está escurecendo e tem inclusive hormônios sendo liberados, né? Aí mostrando que tá na hora de dormir. Então, a gente mesmo, adulto, que fica na frente da TV, do celular, do tablet, antes de dormir, essa luz, ela equivale à mesma intensidade do sol do meio-dia, né? Isso é um artigo que eu estava lendo. Então, ela passa para o corpo, para o cérebro, a mensagem de que é meio-dia. E meio-dia a gente não está dormindo, a gente está bem acordada. Então, assim, ó, com a criança é pior ainda, porque a criança não tem maturidade de, agora eu vou desligar isso aqui e vou dormir, né? Vou relaxar. A criança fica muito agitada. Então, isso é super importante. Eu tenho certeza que a Mari vai falar quinta-feira algo a respeito disso, né, Graci? A Que Adri, a Adri entrou aqui de novo. A Adri tem perguntas sobre o sono da Camila. Ai, não sei se a gente tenta aqui de novo trazer a Adri, mas tá difícil, né, a conexão. Só se a Adri conseguiu melhorar ali. Pois é, Adri, oi, Caroline. Oi. A Camila tem a pergunta que ela tá falando que ela tem um filho de 13 e outro de 1 ano e meio, né? E tá muito difícil, acorda 4 vezes de noite pra mamar o pequenininho, né? Então, ela tá dizendo aqui várias coisas, né? Que ela já tentou dar água, dar chá, deixar chorar e não adiantou, né? Ela tá falando aqui que durante o dia as crianças são calmas, dormem bem na sonequinha, o problema é só na madrugada mesmo, vício por mamadeira. O que que tu terias a dizer, Adri? Ó, Vamos ver se ela responde. digita alguma coisa aqui, isso. Aí a Adriela disse que comprou o teu livro, mas que ela não achou para essa idade uma ajuda que ela precisava, né, para superar esse momento. O foco do trabalho da Adri é mais nos primeiros meses, né, mesmo do aleitamento, enfim. Vamos ver o que ela Ver. vai responder aqui.
E aí, meninas, comentem como é que era aí a rotina dos recém-nascidos, do sono, do mamar. Essa questão da amamentação é muito difícil, né? A gente vê aí na TV e vê em vários lugares, né? O bebê nasce e já vai pro peito. Gente, eu tive meu filho de parto normal, porque muitas vezes falam, ah, porque a cesárea aí demora para vir o leite. Gente, eu tive de parto normal. Eu tive na madrugada de domingo para segunda. O meu leite foi vir mesmo, assim, na quarta-feira. Eu não tô brincando. E ainda, claro, teve o problema que o meu filho, ele ficou uma semana na CTI, porque ele nasceu prematuro, então ele não podia, ele nem pôde, logo que ele nasceu, vir pro meu peito, e talvez isso tenha sido um problema, né, que não estimulou na hora, mas realmente, assim, ó, é bem complicado, é bem complicado. Eu tomava litros e mais litros de água, né? E para ter assim leite, tentava descansar, mas é bem complicado, né? E por Aí, favor, quem não consegue, que não se culpe, né? É é, normal, conheço milhares de pessoas que não conseguiram amamentar e tá tudo bem. e aí até eu tenho outra também que a gente vai trazer aqui, ainda é a doutora Érica Mantelli e o marido dela, o Domingos, né? Eu fui no Marco Zero e eles falaram muitas coisas legais do parto humanizado e como isso influencia, que uma das coisas é logo que o bebê nasce, botar ali, né, no peito da mãe, que é o que não se faz, né? Sem banho, nada, deixar ali, daí se com o coração da mãe, ele escuta o coração da mãe batendo, ele já se acalma, começa a respirar melhor. O meu filho também ficou 6 horas de observação que estava a respiração acelerada. Então, ajuda isso tudo, imagina, né? E aí diz que só encostar a boquinha deles assim no bico, ele não vai mamar assim ali logo, mas que isso aí já faz com que crie o hormônio, a ocitocina, que vai descer o leite. Então, nossa, olha como isso influencia mesmo, né? A Adri estava respondendo aqui para ela. Ela disse a primeira coisa, alimentação durante o dia, disciplina com horário. Vamos ver aqui. Ah, ela falou que tem a rotina, né? Que ele dorme. Ó, ela vai fazer a live. A Adriana vai fazer uma live amanhã às 9 para tirar dúvidas, ó, gente. Ah, que show, Adri! Show de bola! A gente ficou muito chateado aqui, porque tava uma super audiência te ouvindo aqui, mas realmente, problemas técnicos. Então, ó, meninas, já viram amanhã às 21 horas, a Adri vai entrar lá no canal dela. Isso Show aí. de bola. Bom, eu acho. Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa, aproveitar a Adri tá aqui respondendo, né? Acho que a questão Camila até ela vai ter que responder mais a fundo aí né? É mais fácil conversando. Ó, a Elida que também disse que teve cesárea, mas logo amamentou na primeira hora, que coisa boa. Realmente é uma dádiva. Que show. E garanto que colocaram ele, né, direto, assim, porque às vezes quando não fazem isso, eu acho que talvez seja o grande problema, né, que a gente é leigo e nem sabe. É. Tira, vai dar banho, vai não sei o quê. Até a questão do banho, né? A Érica e o Domingos Mantelli, né? Que o pessoal aí deve conhecer. Eles são obstetras, né? São sensacionais. Eles deram uma palestra aqui em Porto Alegre, que a Graça teve a oportunidade de ir. Eles falam que, na verdade, não se deve nem dar banho no bebê logo que nasce, porque tem uma proteção natural da pele que não deve ser tirada, né? Nos primeiros 2 dias, né, Graça? Isso, a filha deles que nasceu. E foi uma briga, diz que até ela saiu do hospital que ela estava e foi para outro, porque eles não estavam abrindo mão sobre isso do banho. E a menina só foi tomar banho em casa, 48 horas depois, gente. Imagina que loucura. Isso que isso ajuda muito com a imunidade da criança para a vida, assim, né? Mas são coisas assim que o hospital faz e sem ter, nem tem muita base, na real. É aquela coisa, deixar o bebê limpinho, que vem visita, né? É, Não importar com é. Ó, a Camila tá dizendo, ó, que ela já procurou todo mundo, tentou de tudo, né? Nem a pediatra conseguiu, começou a procurar vocês. Ai, obrigada, Camila, né? Obrigada pela procura aí, a gente fica honrada de saber. Outra coisa, Camila, já que a gente tá falando de dicas aqui, eu acho que, né, não custa tentar, né? E na verdade são coisas científicas, isso até que a Erika e o Domingos falaram. Eles falaram do sleep talking, que é falar durante o sono, né, Graça? Daqui a pouco é uma dica para Camila. Camila, vamos tentar de tudo aí, né? Mãe sem sono tenta de tudo. Isso é uma coisa que é embasada cientificamente. Que nada mais é que quando o bebê tá dormindo, a criança, isso não tem idade, na verdade,
a gente falar com ela coisas que não tão boas, né? Por exemplo, no teu caso é o sono, ele não tá conseguindo largar a mamadeira. Então tu fala, filho, não precisa mamar toda noite, tu vai ficar bem, tu tá bem alimentado, a mãe tá aqui no quarto do lado. Quando ele tá dormindo, fica falando palavras de conforto todas as noites tu fala. Né? Se chama sleep talking, né? Para quem quiser pesquisar mais aí. E é bem interessante, sim, até a gente quer pesquisar para apostar mesmo isso e trazer eles, de repente, para falar sobre isso, né? Com certeza. A Érica disse que a pequena deles, ela nasceu com uma parte da cabeça, o crânio era meio, não formou direito, ficou meio para dentro, assim, né? Meio tortinho. Quem acompanha ela ali deve ter visto. Teve que fazer uma cirurgia com 4 meses de vida, imagina. E aí diz que ela foi falando, até me arrepiei aqui só de falar, assim, lembrar, pensar o que devem ter passado com a menina, né? Que nasceu super bem e tudo. A gestação não foi fácil, mas nasceu bem. Eles acharam que ia continuar bem. Ela teve que operar com 4 meses. Aí disse que ela falava para a filhinha dela durante o sono, que é 10, 15 minutinhos falando ali, que vai no subconsciente, né? Que nem é pra gente também, né? Eu estudando vendo como é importante mesmo. E aí fica falando. Diz que ela falava, filha, tu vai passar por uma cirurgia, vai doer, mas tu é forte, tu vai ficar bem, tu vai superar rápido. E diz que ela falava assim. E diz que a menina deveria ficar 5 dias na UTI para recuperar da cirurgia, diz que ela ficou 2 e foi direto para casa. Olha a força que isso passou, e eles atribuem muito a essa conversa que tinha com o bebê. E a gente acha, né, o negócio realmente funciona, né? Exatamente. Então, e isso para várias outras áreas, né? No caso, tem filho já mais velho, um pouco. Ai, tá com dificuldade na escola, com alguma coisa, de relacionamento com os coleguinhas. Fala 10, 15 minutos toda noite depois que ele dormir. Filho, né? Isso é normal e tal. Vai falando assim coisas de conforto e tal. E que, né, a princípio funciona mesmo, né? Aqui na nossa casa, né, Graça, a gente fala com os nossos meninos a questão do pensamento positivo e da visualização e que vai dar certo, que eu posso, que eu consigo e funciona também, né? Eles têm nos falado, às vezes até eles nos cobram, né? Eu vou dar o exemplo do meu filho, que agora ele tá fanático por futebol, só que ele não jogava muito bem, sinceramente. Mas eu sempre encorajando. E eu fiquei falando pra ele, filho, quando tu acordar ou antes de dormir, fica imaginando tu lá no estádio, na quadra do teu colégio, todo mundo gritando teu nome, tu fazendo gol, né? Se tu quer ser um jogador bom e tal. Gente, ele melhorou muito o futebol dele. Se foi a visualização ou se foi toda a minha fala pra ele, eu não sei. Mas é realmente essa coisa de encorajar a criança, falar palavras positivas, tanto dormindo quanto acordado, e dizer para eles também pensarem na cabeça deles, né? A gente tem visto resultados bons, né, Graça, com os nossos. A gente dorme, eu faço os guris dormir, eu deixo ler historinha e tal. Ontem até postei, eu tava falando com eles tarde ali, né? Eu mostrei a Vazadinho porque eu vi tanta dúvida assim, não, gente, vou mostrar que eu uso e vou deixar eles falar a respeito, né? E aí depois aquilo, a gente sempre lê historinha, é rotina da noite, né? Depois eu boto uma musiquinha, o Jake Ducey, até eu e a Fernanda a gente quer trazer ele é ótimo. E ele fala muito do subconsciente. Então, aí meio que parece um mantra, assim, ele falando devagarinho, é inglês, mas eu não preciso nem entender muito para eles o que ele estava falando ali. E atrai coisas boas, então eu deixo. E aí agora eles sentem falta. Ontem, assim, o Eric, ele achou que eu não ia ligar dele, mas mãe, eu preciso de tio para dormir. Viu? Não, com certeza. E essa coisa da musiquinha também, né, Grace? Essa coisa da musiquinha é muito legal. Eu fazia isso, na verdade, desde que meu filho estava na barriga, né? Na minha gravidez, porque eu sempre li que eles têm essa memória da música que eles escutam na barriga e depois, quando eles nascem, se tu coloca essa mesma música, eles lembram daquele conforto e tal. E eu não sei, talvez seja por isso que ele sempre dormiu muito bem. Eu colocava as mesmas músicas que eu colocava quando eu tava grávida. Eu fazia isso antes de dormir. Eu só tenho um filho, né, gurias? Primeiro filho. Eu sei que já o segundo não ia ser possível, né, Graça? Tu que teve o segundo, certo, já não ia dar.
Mas bota junto primeiro. Aí isso aí a Érica e eles falam também falaram na palestra de que como tudo na gestação afeta o bebê desde as 3 semanas de vida. Então imaginem assim, gente, é seríssimo assim, né? Então todo estresse que a gente passa, que a gente sente, passa pro bebê. E aí, se o bebê nasce chorando, claro, né, não é pra gente ter culpa também, né, isso, mas é pra gente, na gestação, relevar as coisas e ser mais leve, né? Então, se tem alguma gravidinha aqui olhando, pensem nisso, assim, releva, não se estressa, marido não tá ajudando, deixa, né? Aqui, ó. A Carolina tá falando, ó, que ela canta, né, pra eles, que eles pedem pra ninar. E ela diz que tem uma de 13 e um de 11. Sabe que o meu tem quase 8 e ele pede pra cantar. É as mesmas que eu tenho uma música que eu sempre cantava quando ele era bebê. E até hoje ele diz, mãe, canta pra mim. E eu canto, ele dorme. Eu acho que o meu também, então, Carolina. Vai ter 11 lá, vou estar cantando a mesma música. Contanto que durma, tá bom, né? Dormindo, tá bom. Então, é bem isso. Daqui a pouco são coisas que a gente. Essas musiquinhas de. Ela tá rindo aqui, mas é verdade. Essas musiquinhas de. Das sons da natureza. Tem no Spotify, né, gurias? Coloquem lá meditação, relaxamento no Spotify. Até o meu marido, que dorme mal, anda ouvindo essas músicas e tem dormido melhor. Então, para criança é bom, né? Nesses tempos, acho que eu tinha dormido super mal de noite, acho que fim de semana, assim, vou ter que, comecei a ter dor de cabeça, vou ter que dormir de tarde, eu não tenho esse hábito, então, não vou, como é que eu vou dormir? E aí eu botei uma musiquinha, assim, era meditação e era som da natureza, aí foi muito engraçado, eu acordei com o barulho de um sapo, assim, né, o sapo no rio, assim, na musiquinha, daí eu tive que rir, assim, parece que eu tô no meio do campo, dormindo, né? Não, com certeza. É que, assim, essa coisa do sono, né, gurias? A gente quer que eles durmam, mas às vezes nem a gente dorme bem. Então, assim, ó, a gente tem que parar e fazer uma autorreflexão, assim, ó, o que é que eu tô fazendo na minha rotina? Né? Que nem a gente tava falando antes. Eletrônicos, muito estímulo, brincadeiras muito agitadas à noite. Tudo tem que começar uma rotina que começa lá de tardezinha, sabe? Já ir baixando o ritmo, brincadeira mais tranquila, chega uma certa altura, corta TV, tablet. O momento da leitura eu acho que é fantástico. A gente tem esse hábito aqui, a Graça também tem, porque para nós, né, ler relaxa e dá sono. Então, para eles, assim, eu vejo muitas vezes, meu filho, eu acabo de ler, e ele já lê sozinho, e às vezes eu leio e ele lê, né? Ele acaba, assim, às vezes ele fecha o livro e pum, capota. Porque realmente é uma coisa relaxante, né? Então é diferente de tu estar vendo TV, né? Desenho, colorido, agitado. E tá incentivando um hábito que todo mundo deveria ter, né? Que a gente perde agora com. A maioria das pessoas perdeu com o eletrônico, Netflix, aí deixa um livro de lado para ficar só olhando para a tela, né? É bom a gente ter esse momento ali antes do sono para incentivar a leitura, né? O Eric ainda não lê, ele está aprendendo as letrinhas, ele vai fazer 6 esse ano. Então, aí eu incentivo esse filho, olha só que maravilhoso, quando tu aprender todas as letras, tu vai conseguir ler o livro, né? Aí ele, mas mãe, hoje ele tá me falando, né? Mãe, eu tô aprendendo a escrever. Aí sim, Eric, daí tu vai saber ler. Então, vai ser maravilhoso. E aí também vai ser um horário que tu pode ler, Graça. Enquanto ele lê, tu lê também. Tu não tem mais que ler o livro para ele, né? Só fica ali do lado. Mas, gurias, então, participem lá. É amanhã que a Adri vai fazer, Graça, às 9? Amanhã às 9. Isso. Então, quem conseguir participa lá. A gente pode até postar, né? Vamos postar ali no nosso stories e tal, para o pessoal que infelizmente não deu aqui a nossa live. Mas agradecemos pelo papo aqui, pelas dicas, pela troca de experiência com o pessoal que ficou. Não somos especialistas, mas somos mamães, né, Graça? Já passamos por essa experiência. Assim, a história aqui dos nossos bate-papos na terça é principalmente isso, assim, é um espaço com a amiga aqui, com as amigas, para tirar dúvida, para desabafar, né? Então é um momento que eu ia. Não estar sozinha, né? Que a gente sempre acha que o problema é só na nossa casa, na nossa família. E a gente sabe que a maioria das mães passam exatamente pela mesma situação, né?
Então a gente Então, gosta, a gente tem acho que nós vamos mantendo assim, eu e ela um bate-papo e trazer especialista em outros dias também, mas manter sempre algum dia nós para a gente continuar com vocês, que a gente gosta muito também, né, Fê? é isso aí, adoramos, gurias. E agradecemos muito terem entrado. Caroline, a nossa seguidora fiel, comenta, curte as nossas coisas. Um imenso obrigado, Caroline, pela tua presença aí diária, né, no nosso Insta. Gurias, muito obrigada. Aqui vai ficar, né, 24 horas. Depois a gente sempre bota no blog aí as nossas lives. Nos visitem lá no nosso site. Oi, oi, oi. Aqui no nosso site, no minidini.com.br/blog, a gente sempre deixa lá as coisas, tá? E tenham uma excelente tarde de terça. Hoje à noite já comecem aí a praticar as musiquinhas e o sleep talking que a gente falou, que depois nos contem se deu algum resultado. Isso Tá bom? aí. Um grande beijo. Quinta vai ter live com a Mari, depois a gente posta o horário. Isso aí, quinta-feira, horário a de ser definido com a Mari, especialista super experiente no sono, gurias. Não podem perder. Noite, eu só defini o horário com ela. Beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau.